Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui na bancada com uma convidada especial. Tô do outro lado. Seja bem-vinda, mãe. Porque a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial, né? Muito. Mas antes de falar, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. É isso, né, pessoal? Né? É importante, né, ter a inscrição de todo mundo. Inscrever, curtir os episódios. Compartilhar. Porque são tantos temas bons da gente assistir. Tem muita coisa legal. Muita coisa interessante. Então, é importante que compartilhem para as outras pessoas também aproveitarem, né? Sim. E a nossa convidada hoje, né, mãe? Super especial. Super especial, a melhor nutricionista do Brasil. Do Brasil. Quiçá do mundo, né? Quiçá do mundo, Seja bem-vinda. Obrigada. É legal que a família apoia, né, gente? Mas eu vou confessar que desse outro lado aqui a coisa ela é mais tensa aí, né? Dá uma emoção, assim, dá uma adrenalina. Que bom. Mas eu tô muito feliz aqui de poder falar um pouquinho da nutrição, contar um pouquinho do que eu faço, né? E é um trabalho muito legal que a gente está fazendo desse podcast. Estou muito feliz que a Mami está aí para também participar da bancada hoje. Fazer essa entrevista. Com certeza. Ô, Rê, então começa falando para a gente um pouquinho, né? Por que você escolheu a nutrição, um pouquinho da sua formação, para o pessoal dar uma situada aí. Assim, a minha história com a nutrição, ela começou de um jeito bem interessante até, né? Eu fui uma criança bem gordinha, né? Eu fui engordando a partir de uns 8 anos de idade. Eu fui uma criança, né? Tá minha mãe aqui. Eu fui uma criança magra que, né? Tinha um repertório alimentar bem limitadinho, né? Eu comia poucas coisas. Só que aí, de repente, eu passei a gostar, né? De comer família italiana. E depois de uns 8 anos, eu comecei a ganhar peso de uma forma importante. E aos 13 anos de idade, eu cheguei a pesar 74 quilos. Até tem uma coisa que eu sempre também gosto de comentar, principalmente com os pacientes, que foi uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque eu tinha miopia e eu não sabia, né? Então, eu me via muito de pertinho, assim, eu achava que todo mundo enxergava daquele jeito, até que depois de começar a usar o óculos, eu me vi pela primeira vez, né? Eu vi o meu corpo pela primeira vez. Que era uma miopia de 1 grau maior, né? Sim, eu já descobri, eu já tinha 3 graus num olho, acho que 2,5 no outro. Então, essa experiência de me enxergar, né, me deu uma vontade de mudar, enfim. E aí, eu li um livro, né, chamado Só é Gordo Quem Quer, um livro que foi muito famoso na década de 90. Eu comecei a fazer a dieta desse livro sozinha, né? Eu li o livro e eu fiz a dieta, assim, de uma forma bem, assim, rígida. Em 1 ano, eu perdi 20 quilos, né? Eu perdi 10 quilos em 1 mês e os outros 10 quilos em 1 ano. E eu cheguei ao final aí do ensino fundamental, né? Da antiga 8ª série, com 54 quilos, né? Então, eu fui de 74 para 54. No ensino médio, assim, a minha vida ela mudou muito, porque quando você é uma criança, uma adolescente gordinha, você acaba sofrendo um pouco de preconceito, de bullying. Não existia isso, né? Então, não existia a terminologia, né? Mas o bullying já existia. Né? Então, aqueles problemas em aula de educação física, né? Nas festinhas da escola, né? A mamãe sempre gostou de vestir a gente com muito carinho, tal. Era muito difícil achar roupa. Enfim, e no ensino médio já, né, com peso normal, eu me sentia igual às outras meninas, mas sempre tendo que fazer alguma coisa para manter aquele peso. Né? E aí, quando chegou na época do vestibular, eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas diferentes, né? Todas nós somos, né? Você também, a mamãe também, enfim. E eu tinha muitos interesses, eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E aí, por essa questão do emagrecimento, né? Até a própria mamãe me incentivou aí a buscar. Mas realmente foi uma coisa bem de última hora mesmo, né? Eu lembro que no dia que eu fui fazer o vestibular, o papai, que é aniversário dele hoje, ele já estava na porta buzinando e eu fiz o xizinho lá, nutrição, né? Eu acho que isso realmente foi muito... Não foi uma coisa tão pensada. Aquele sonho, né? Sim, sempre sonhei. Sempre sonhei, né? Foi assim, poxa, pode ser que dê certo, tal. Eu fiz um único vestibular só,
né? Eu passei na USP, então foi uma coisa que realmente não tinha muito. Quando você passa no vestibular público, você nem pensa, né? Muitas amigas, às vezes, passavam em outros vestibulares e elas pensavam, poxa, tem essa opção. Não, eu fiz um único vestibular. E a faculdade de nutrição foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Foi assim, foi uma imersão mesmo. O curso ele era integral, era muito longe de casa, né? A gente mudou muito a minha vida. As amigas que eu tenho hoje, desde aquela época, né? Foi uma coisa que a gente grudou muito. Então, assim, o curso de nutrição ele é muito lindo, né? Assim, é uma coisa que realmente mudou muito a minha maneira de enxergar o mundo, aumentou muito o meu repertório alimentar. Então, eu acho que se a faculdade não tivesse sido tão legal, talvez eu não teria me tornado nutricionista. Mas foi muito legal. E era um curso, apesar de já estar estabelecido, né? Faculdade de Saúde Pública, mas a gente não falava tanto em nutrição, né? Naquele tempo. Então, era algo relativamente novo. É como se a gente já imaginasse que para o futuro seria um tratamento chave, né? Porque hoje em dia, né, é fundamental. É fundamental, né? A orientação nutricional. Sim, né? Isso é muito verdade, porque quando eu falava para as pessoas, o que você está fazendo? Nutrição, o que é isso? É para trabalhar em cozinha? Né? Porque era muito isso, tinha aquela coisa de produção, tal, a parte também, lógico, de saúde pública, mas não existia esse boom que existe hoje, né? Hoje, assim, tem uma preocupação muito grande com a alimentação, com a saúde, né, com o preparo físico, e é tudo integrado, né? Não tem como você ser saudável sem ter uma alimentação saudável. E é né? engraçado, porque até eu fui num evento recentemente, né, que eu fui falar na escola que eu estudei e tudo, tinha um monte de meninos, né? A minha classe, eu tinha 2 meninos, éramos 40 alunos, 38 meninas e 2 meninos apenas. E hoje até o público masculino está muito inserido, porque tem toda essa parte da nutrição esportiva, né, do bem-estar, eles se interessam demais, né? Então foi uma outra época, né? Mas com certeza hoje é muito diferente. E quando eu comecei a buscar trabalho, né? Eu fiz lá os estágios e tudo, mas na época eu tinha acabado de me formar também no curso de piano, então eu lembro que eu nem sabia exatamente, né, se aquilo seria a minha profissão, né? Eu dava muitas aulas de piano e tal, e aí quando eu comecei a buscar um trabalho, né, eu fui convidada pela Débora Pereira, que é minha amiga até hoje, para trabalhar no consultório do Dr. Durval Damiani, né? Então, isso também foi o grande início. Médico, né? Um grande endócrino. Exatamente, né? endocrinologista pediátrico, né? Eu tenho uma gratidão imensa por tudo que ele me ensinou, né? Principalmente no trato com as pessoas, com os pacientes, né? Então, a sensibilidade, né? Demais, né? Sabe uma coisa que você está falando da nutrição pediátrica? Eu vou falar assim, como sempre, eu sempre estive acima do peso, quer dizer, excetuando do 0 aos 4 nascimento. anos. Aí eu era magrinha. Depois disso, foi mais ou menos a mesma história. E eu me lembro que eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos a mesma época que você resolveu, que você pegou aquele livro. Sim. Porque nós, como família italiana, nunca nós dizíamos assim, não come tanto. Jamais. Jamais. Você estava falando, eu estava lembrando das caixas de bolacha recheada, que a gente não comprava de quilo, a gente comprava de caixa fechada. E meus amigos da escola lembram até hoje, né? Então, era aquele absurdo, né? E eu me lembro que quando eu fui fazer, a primeira vez que eu me preocupei em fazer um regime, que eu achava que eu tinha que emagrecer, até por causa disso, de vaidade e tal, você ia no médico, ele tirava aquela folhinha, isso pode, aquilo não pode, te dava um remédio, né, que era a base das anfetaminas. Anfetaminas e os hormônios para tireoide. Os hormônios para tireoide e vida que segue. Boa sorte. Boa sorte. Não havia preocupação de perguntar qual que era que tipo de comida, de alimento. Quais são seus hábitos alimentares? Não, isso não perguntava. Simplesmente era assim, você gosta disso? Eu adoro isso. Não você pode. não pode. Você gosta de ser família italiana, né? Você gosta de macarrão? Não, eu adoro macarrão, eu adoro pão. Você sabe que isso daí você não vai poder comer nunca mais. Era basicamente alface e água à vontade. Rúcula e gelo, que nem diz a nossa amiga Sandra, né?
é a rúcula e o gelo. Né? Você podia comer, volta aqui, né? Daqui 3 meses e carne com também, 3 quilos a mais, com 10 quilos a menos. E carne também era aquele bifinho mirradinho, tamanho da palma da mão. Exatamente. E era mais frango, né? Mais tanto que eu peguei uma coisa com filé de frango. Não suporto até agora. De tanto que a gente já comeu, né? Não suporto até agora. Então, é legal porque hoje você faz parte desse grupo de nutricionistas que tem essa preocupação e está indo para um outro caminho, né, de alimentar outros processos que você pode emagrecer sem precisar limitar tanto na quantidade. Porque o gordito, ele não gosta de saber que ele pode comer pouco. 2 colheres, uma colher, né? E colher rasa, né? Não é aquela colher que a gente pensa que é a concha, a espumadeira, né? Fala um pouquinho também. Bem legal isso, porque realmente quando eu me formei, né, a ideia de nutrição era muito assim, controle calórico, né? A dieta que eu já fiz, ela já foi diferente disso, né? Porque hoje eu entendo que era uma dieta que tinha um foco maior em proteína e vegetais. Mas o normal, né? Quando a gente aprendia na faculdade, era justamente isso, né? 2 colheres rasas de arroz, o bifinho, palma da mão. Então, a fome, ela estava muito presente. Era o dia inteiro. Era o dia inteiro com fome, né? Então, eu acho que a sua geração já tomou muita anfetamina, né? A minha geração os médicos já tinham uma regulamentação, você não dava uma anfetamina para um adolescente, né? Como na sua época era dado. Mas, de qualquer jeito, a fome estava muito presente, né? Então, hoje não. Hoje a gente entende que, assim, a primeira coisa é você tentar aumentar um pouco o repertório alimentar do paciente, né? Então, primeiro entender o que ele gosta, porque se ele não gostar do que você está orientando, ele vai desistir em uma semana. E segundo, aumentar um pouco a quantidade, principalmente das proteínas, né? Hoje a gente não trabalha mais com bifinho palma da mão, a gente tenta cumprir a meta de proteína, né, desse paciente, e quando se trata de criança e de adolescente, a gente tem muita ferramenta para trabalhar hoje, né? Você tem muito a questão da próprias redes sociais, né? Hoje tem adolescente que sabe mais da gente, seguem muitos blogueiros, youtubers, né? Mas sempre com esse foco de buscar o prazer, né? Eu acho que lá atrás era a restrição, hoje não, hoje é o prazer, né? Então, hoje você tem que tentar... as crianças, elas gostam muito de cozinhar, né, nas escolas, de fazer o bolo, de fazer alguma coisa gostosa, e isso engaja bastante. Então, mudou muito, né, o conceito da nutrição. Eu acho que em todas as fases, né? Por exemplo, quando você ficou grávida, provavelmente não tinha nenhuma preocupação com peso. Não, tinha que engordar. Né? Não, tinha que engordar. Porque a gente queria que o neném nascesse gordinho. Bem fortinho, né? E o desespero da gente de ver que se a criança não formava aquelas preguinhas na perninha. A gente já tá doente. Sim. Né? Então, era uma preocupação que a criança engordasse. Era tudo muito diferente, muito errado. Sim. É que não tinha... Porque, com certeza, isso tem uma razão científica, né? Porque quando você tem um peso um pouco maior... alguns riscos, por exemplo, doença infecciosa na infância é menos mesmo. Não é uma coisa, nossa, tá totalmente errado. Não, né? Mas hoje a gente sabe que o cérebro da criança, ele já inflama logo de cara, né? Porque antigamente, por exemplo, a criança não conseguiu mamar no peito. O que vocês faziam? Já entrava com outro leite. Outro leite, né? Chazinho com açúcar, né? Sim, bem docinho. Bem docinho, para a criança não chorar menos, enfim, né? E hoje não. Hoje, por exemplo, você pega a criança, ela tem que ficar 2 anos sem ter nenhum contato com açúcar, né? Você vê que tem mães que são, assim... Super rígidas. Super rígidas, né? Pessoas muito próximas a mim seguiram isso clinicamente. Por quê? Porque existe mais informação hoje. Né? E essa informação, ela faz diferença na vida, né? Hoje, nutrição dentro do lar de uma pessoa bem informada, né? Do casal médio, é muito importante. Às vezes, é que nem a gente fala do cachorro, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Nossa, o cachorro come melhor do que você, porque você vê que até a nutrição animal, ela tem uma relevância. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. E a sua linha... você gosta muito da low carb. Sim. Eu gosto da low carb. Eu não gosto, tá? Mas tá bom. É até legal você ter perguntado isso. Por que eu gosto da low carb, gente? Porque eu gosto de comer bem.
né? Assim, eu não gosto de comer pouco, né? E eu descobri a low carb lá em 2016, porque quem tem histórico de obesidade precisa gerenciar o peso a vida toda, né? Porque não é assim, ai, nossa, agora, graças a Deus, emagreci, tô Não é que nem, eu tomei o antibiótico, eu me livrei dessa infecção de urina, beleza. Não, obesidade é uma doença crônica, né? Então, quem tem histórico familiar, tem uma genética mais desfavorável, tem que gerenciar o peso. Então, na época que eu conheci a low carb, eu estava muito, assim, refém de um controle calórico muito ostensivo, né? A gente já contou aqui no podcast da mamãe as maluquices que a gente fez para emagrecer. Todas. O pessoal comentou, né? Assim, das loucuras que a gente fez. Claro, isso antes da faculdade de nutrição, obviamente. Mas mesmo depois da faculdade, eu lembro que eu fazia coisas malucas, vocês devem lembrar, né? A gente comia aquelas placas do famoso pão sueco, era 2 placas com chá gelado. Nossa, né? Eu lembrei, sabe do que aquela, não sei se vocês lembram, a dieta da USP, que dieta era da USP. Um dia era só abacaxi, que você ficava com a boca em carne estourada. Tinha o dia do presunto, o dia do né? presunto. Das 5 bolachas de água e sal. Que era insano, né? Era insano. Mas isso tem nome, né? Isso chama FMD, chama Fast Mimicking Diet. É uma coisa que está muito em evidência agora, que é você tentar enganar o seu cérebro ao longo do dia inteiro para comer menos de 300 calorias. Então, por exemplo, abacaxi é à vontade. Só que quantas fatias de abacaxi, depois que a sua boca já está estourada, você vai comer? Aí depois, no outro dia, você já não come nada também. Presunto puro. Pô, um presunto com queijo é gostosinho. Agora, o presunto puro... Não, e também quanto? Você vai... Quanto? Sem um pãozinho. Sem um pãozinho. Então, na verdade, assim, todas as maluquices que rolam aí, né, desde do início da década de 90, tudo isso hoje foi pesquisado. Então, por que eu gosto da low carb? Porque a low carb, ela me permitiu comer quantidades de coisas que antes não podia. Por exemplo, antes eu tinha que comer um pratão de salada antes, então era aquela salada sem azeite. Nossa, não é? Cresce na boca. Cresce na boca, aquela salada só com limão espremido, sem sal, porque o sal também era execrado, porque ele incha, isso é mentira, gente. O que incha não é o sal, é o carboidrato. Então, assim, uma salada de folhas, mix de folhas, sem azeite, com uma fatia, né, com um filé de frango chapado sem óleo. Não era assim que a gente comia? Então, era uma comida sem prazer, era uma comida sem sabor. E aí, de repente, nossa, pode creme de leite, nossa, pode queijo, nossa, eu posso comer a sobrecoxa do frango, não precisa ser o peito de frango. Então, aquilo, gente, me deixou alucinada, me deixou louca, né? Porque era muito gostoso. Acho que quem começa a fazer a dieta low carb vê que é muito gostoso. Depois, gente, como qualquer dieta, né, existem fases do emagrecimento. Quais são as 3 fases do emagrecimento? Choque, adaptação e resistência. Isso acontece em qualquer programa de emagrecimento. Então, você tem uma fase de 4 semanas. Qualquer coisa que você mudar, dieta da água, você vai emagrecer, mas depois, né? Então, como que é a dieta da água? É só tomar água? Não. Olha, você tem que tomar 5 litros de água por dia. Claro que você vai emagrecer, porque, né, você vai deixar de comer. Enfim, qualquer estratégia louca ou menos louca que você faça, vai ter essas 3 fases. Choque, adaptação. E o choque é onde você perde muito. Isso, a queda livre, né? Então, por exemplo, você começou a dieta da sopa. Vocês fizeram a da sopa também? Lógico, gente. É uma questão moral. Ter feita da sopa. A dieta do brodo que a gente fervia. Isso. Os legumes e ficava... Tomava só o caldo. Só o caldo, ficava 1, 2 dias. Bom, do sopão era do Vigilantes do Peso, né? Que vocês fizeram bastante tempo, né? Então, a fase de choque é a fase da queda livre, que o seu corpo, ele tá que nem quando a gente teve o Covid, né? Todo mundo maluco e pega a máscara. O corpo da gente, ele também fica perdido, né? Porque quando saem grupos alimentares ou você muda muito a estratégia, até as bactérias do seu intestino, elas ficam perdidas. Né? Então, nas primeiras 4 semanas de qualquer dieta diferente, você, despenca o peso. Eu lembro que eu perdi peso nas primeiras 4 semanas da low carb muito rápido. Aí depois tem uma desaceleração normal, que você ainda perde, mas você já percebe que você perde menos, até porque você não perde mais água, né? Você perde só gordura mesmo. E tem uma fase de resistência que as pessoas chamam de platô. Isso vai acontecer em qualquer dieta. Só que no caso da low carb, mesmo essa desaceleração, ela aconteceu mais lentamente
E aí você vai aprendendo receitas, né? Então, eu comecei a pesquisar muita receita em livros de fora do Brasil, em vídeo, em canal de YouTube e tal. Tanto que no início... Inventando, né? Então, você descobriu os ingredientes. Então, até pela minha personalidade, que eu gosto de novidade, né? Eu costumo falar que eu sou igual ao Nono, eu amo novidade. Aquilo lá começou a fazer muito sentido, porque você conseguia passar mais horas sem comer porque você se saciava nas refeições principais. Então, na verdade, eu gosto da low carb porque ela atende a minha expectativa. Só que, com o tempo, eu fui entendendo que não adianta eu querer impor low carb para todo mundo, porque tem muita gente que não gosta da estratégia. Não, eu gosto. Tô brincando com o pessoal. Eu acho que é uma estratégia que é o que você falou. Você tem mais liberdade também. Porque se você sai. É isso, você sai para comer, você não precisa levar uma marmitinha. Exato. Você tem outras possibilidades. Mas é aquilo que você falou, chega uma hora que você não quer ver um ovo, né? Exatamente. O ovo, você pega uma raiva do ovo, porque o café da manhã, para quem gosta de um café da manhã, ele é muito difícil. Sim. Né? Ele limita mais. E aí tem uma estratégia intermediária, Rê? Que é o que eu estou trabalhando mais hoje. Que é uma estratégia anti-inflamatória. Sobre essa questão inflamatória, não sei se eu estou viajando, mas eu estou pensando que as crianças antes, qual que era a primeira coisa? A criança até 3 meses tem dor de barriga. Já era uma lei. Então, eu fico pensando, a gente dava muita coisa, né? Dava o leite, quer dizer, eu precisei dar, porque, infelizmente, apesar de querer muito amamentar, porque eu tinha essa consciência que a amamentação é fundamental para o bebê, mas o meu leite era muito pouco, não sei por quê. E então a gente ia complementando com o chazinho com açúcar e tal. E você citou que o açúcar ele é extremamente inflamatório também. Será que isso também potencializava para a criança ter dor de barriga? A gente dava para diminuir a dor de barriga e aquilo fazia um efeito inverso? Podemos pensar em algo assim ou estou viajando? Não, está totalmente certo. É que, na verdade, você colocou a inflamação, né? E a inflamação ela é um conceito muito amplo. Por exemplo, vamos pegar no meu caso, que hoje eu entendo, né? Eu tenho uma intolerância à lactose genética, né? Eu fiz o teste genético. Então, por exemplo, eu lembro que... por exemplo, saindo do leite materno e indo para um leite artificial, claro que eu ia ter muita dor de barriga, porque eu não consigo separar, né, o açúcar do leite. Então, o açúcar, ele é extremamente inflamatório. E essas coisas que muitas vezes os pais vão colocando, por exemplo, corante. Então, a criança, né, sei lá, a gente ia na feira e tomava lá aqueles suquinhos, enfim, né, suquinho artificial, Tang, todo mundo fazia isso. Né? Então, desde a primeira infância, como não havia uma consciência a respeito do que você pode dar e do que você não pode dar, o intestino de uma criança ele é muito imaturo. Né? Então, quando você entra, por exemplo, com um leite que não é o leite materno e é um leite de padaria, um leite normal, você não consegue digerir esse leite. Então, vai ter dor de barriga, vai ficar inflamado. Por quê? Porque vão crescer bactérias no seu intestino que não são bactérias benéficas. Então, hoje, por exemplo, na sua época de maternidade, era muito comum, toda criança tem dor de barriga. Era lei. Que nem no seu caso já foi diferente. Por quê? Você já, no caso da Alexia, por exemplo, você já descobriu que ela tinha, né? Lembra? Uma época ela ficou, né, com várias intolerâncias alimentares bem severas. Tadinha, se você não tivesse essa consciência, ela ia ficar com a barriguinha explodindo. Não, mas eu brinco que ela parecia exorcista, né? Vomitando. Que era um jorro, assim, do leite. Ela tinha 15, 20 dias. Né? Então, aí eu já precisei entrar com um leite hidrolisado, né? Isso, que na verdade, né, a gente até a piada interna familiar que quando a gente ia viajar com mamãe, com papai, era 3 crianças vomitando dentro do carro, porque a gente tomava o leite com Nescau e saía para viajar. Reforçado. Tem que tomar. Né? Então, meu Deus, ninguém toma leite em casa. Exatamente. Você não toma leite? Eu não tomo. Eu não tomo. Por quê? Você não toma, eu não tomo. Por quê? Nós temos uma intolerância genética. Né? Então, a minha vida melhorou muito quando eu comecei a fazer a dieta com 14 anos, porque o leite não podia tomar na dieta do livro. Então, eu parei de tomar. Eu nunca mais tive desconforto abdominal, distensão, nada.
né? Então, eu acho que a consciência que existe hoje, assim, uma coisa legal, gente, que eu acho que pode ficar desse parênteses que você abriu. Desconforto não é normal. Se você tá com gases, se você tá com a barriga estufada, se você tá com coceira, se você tá agitado, tem alguma coisa errada. E a chance disso ser alimentar é muito grande. Hoje você pega crianças com transtorno do espectro autista, com TDAH, e tem muito a ver com alimentação. Tem a ver com... Eu li isso. Mas assim... muito, né? Então, eu acho que, por exemplo, seu filho, ele dorme mal, ele tem gases, ele fica com a barriga, tem que usar supositório, porque antes, assim, eu acho que a sua geração, né, mãe, foi uma geração muito, assim, curativa. Então, vocês tiveram muito acesso a medicamento. Eu costumo brincar, não é porque você tá aqui, que a minha mãe só não tem o CRM, porque, assim, você sabe sobre todos os remédios. Não, uma vez, só fazendo mais um parêntese, eu ganhei... Uma Chaves, Eu ganhei um livro do Rubens, que era um amigo muito querido, e que aquilo lá, para mim, era um tesouro. Ele me deu de presente um bulário. Ele te conhecia. Ele me conhecia. Ele falou, Ângela, olha só o que eu ganhei, vou dar para você, um bulário. Quer dizer, aquele livro que tem todas as receitas. Não, minha mãe, tô com isso, toma isso. Por quê? É isso. Eu tratava-se muito os sintomas, né? Que tinha, né? Não tinha... Gente, não tinha, assim, muita acessibilidade a médico. Nada. É a evolução, né? É diferente. Porque imagina, outro dia eu tava pensando isso. Ó, por exemplo, você está com gases, sei lá, a pessoa tá com distensão. Por exemplo, a sua geração foi a primeira a ter um Lufital. Você tá com azia. Foi a primeira a ter uma ranitidina. Então, gente, vocês ficaram totalmente, assim, embasbacados aí com a possibilidade de você tratar o sintoma. Né? E hoje, já a nossa geração, né, por exemplo, você, como mãe, né, você já tenta entender a causa. Né? Então, eu acho que, assim, a nutrição hoje, né, que a gente estava falando de dieta anti-inflamatória, por quê? Porque hoje a gente tenta entender a causa, né, das coisas. Então, o que é a inflamação em termos nutricionais, né? Você tá dando para o seu corpo, você tá ingerindo uma substância que o seu corpo não quer, né? Então, olha, aquilo lá, por exemplo, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece, o leite. Né? O leite é super saudável, ele tem proteínas, ele tem cálcio. Mas eu, por exemplo, eu não tolero leite, porque o leite ele tem duas coisas que para mim fazem mal, que é a proteína do leite de vaca, que não é uma coisa que é legal para mim, e a lactose, que é o açúcar do leite. Então, quando eu tomo leite, eu fico inflamada. Como eu sei que eu estou inflamada? Porque o meu corpo rejeita. Como? Eu fico com barriga distendida, com inchaço. Então, várias coisas que as pessoas comem, elas falam, por exemplo, sei lá, eu como abobrinha, nossa, parece que me dá coceira, eu como morango, enfim, né? Então, a gente sabe, é que a gente muitas vezes ignora esse sintoma. Então, por exemplo, a pessoa é diferente de uma alergia alimentar, né? A alergia é assim, come peixe, nossa, minha garganta fechou, eu fui pro pronto-socorro. Pronto, isso é a alergia alimentar. Hoje, o que muitas vezes inflama é o que a gente chama de intolerância alimentar ou sensibilidade alimentar. Então, por exemplo, um conjunto de coisas que as pessoas vão comendo. Então, por exemplo, né, o glúten. Né? Então, nossa, porque agora todo mundo tem problema com glúten. Não, gente, não é isso. Só que tem as pessoas que têm. Tem muita gente que não tem, que vai comer pão a vida inteira e não vai ter nada. Né? Vai ter muita gente que vai comer fruta, por exemplo, não vai ter nada, né? Então, a inflamação, ela é um indicativo, né, que alguma coisa no seu corpo tá reagindo de forma negativa, né? Então, isso muitas vezes cursa com retenção de líquido, dificuldade para emagrecer, porque o nosso tecido adiposo, ele também fica inflamado, né? Então, por exemplo, o que é um tecido adiposo normal? Né? Um tecido adiposo que a gordura, ela é uma gordura saudável, né? Então, por exemplo, se você pegar a gordura, ela tem várias funções no nosso corpo. Ela protege os nossos órgãos internos contra choques. A gordura, ela faz a regulação térmica do nosso corpo. Então, uma pessoa muito magrinha, ela sente muito frio. Enfim, a gordura, ela tem várias funções. A gordura, ela armazena vitaminas, ela armazena vitamina D, por exemplo, vitamina A, as vitaminas lipossolúveis, né? Elas são armazenadas na gordura. Então, primeira coisa, gordura não é vilã, gente. A gordura, ela tá no nosso corpo, né? E ela foi a grande promotora da sobrevivência da nossa espécie, né? Nós
que temos dificuldade de emagrecer, nós somos os sobreviventes evolutivos. Então, primeira coisa, a gordura saudável, ok, ela tem funções no nosso corpo. Agora, quando que uma gordura fica doente? Por exemplo, né, eu trabalho hoje muito com pacientes que têm o famoso lipedema. O que é o lipedema? Isso eu ia te perguntar. Explicar, né? O que é o lipedema. Exatamente. O lipedema, ele é uma doença inflamatória. Por quê? Porque é uma gordura... O que a nona falava? Nossa avó falava? Eu tenho as carnes doloridas. Não é isso? Então, o que são as carnes doloridas? É aquela gordura doente, aquela gordura inflamada, que ela vai para partes periféricas do corpo, principalmente da mulher, né? O lipedema é uma doença que é muitíssimo mais prevalente em mulheres, né? Rê, explica, assim, fisicamente, como é que a pessoa identifica que tem lipedema? Perfeito. Então, assim, o lipedema é... Sabe aquela pessoa que ela é magra em cima, que ela tem o pescoço fino, ela tem a cintura, só que ela tem a coxa grande, o quadril grande, o braço grande, ela tem a pele... Fica até desproporcional. Fica, exatamente. Né? A classificação é essa, tá? O lipedema, ele é uma doença crônica de origem vascular, onde você tem um acúmulo desproporcional da gordura em áreas periféricas do corpo, né? Então, por exemplo, você tem a pessoa que é o acúmulo de gordura maçã e a pera, né? A maçã geralmente é aquela mulher que começa a acumular gordura depois da menopausa, né? Ela fica com aquela barriga mais volumosa, a perninha fina, o bracinho fino e o pescoço grosso. Então, é aquela pessoa que ela é grande em cima, ela vai acumulando gordura visceral na barriga, né, até no peito, no coração, enfim. O lipedema não. Então, ele começa na infância, o lipedema. Né? Olha que interessante. Por quê? Porque você vê que às vezes já são aquelas meninas que têm a coxinha, que é bonitinho, né? Você fala assim, aquela coxinha mais grossa, tal. E aí, então, por exemplo, o lipedema, você pode notar que é um aspecto da pele que as pessoas acham que é celulite, porque é uma pele toda abauladinha, ondulada, nodular. Então, a gordura do lipedema, ela é uma gordura nodular. Tá? Então, ela é uma gordura que o aspecto dela parece uma casca de laranja. É celulite. Falava que essa era celulite. Não, muitas vezes não é celulite, é lipedema. Então, é uma gordura inflamada. E aí, em momentos da vida da mulher, como na primeira menstruação, nas gestações e na menopausa, são os gatilhos do lipedema. Né? Então, você vê que é aquela mulher que, de repente... Muitas mulheres que eu atendo falam assim, mas eu sempre fui muito magrinha, não sei o quê. Quando eu tive a minha primeira filha, eu engordei e não consegui voltar mais. Por quê? Porque é o gatilho do lipedema. Então, aí você passa a ter uma gordura doente. Né? Ela não é uma gordura saudável que você consegue emagrecer um pouquinho, ela é usada como fonte de energia. Não, é uma gordura que ela é fácil de ir, né, para o depósito do tecido adiposo, só que ela fica num cofre blindado, ela não sai de jeito nenhum daquele tecido adiposo. Tem gente que a pessoa emagrece e ela não fica com aspecto magro. Exatamente. Né? Miserável desse lipedema, é um miserável. É o inimigo número 1. E olha, e até engraçado você falar isso, porque ele pode ser o inimigo número 1, mas sabia que tem vantagem? Quem tem lipedema tem menos risco de morrer do coração, por exemplo. Que interessante. Né? Quem tem lipedema fica com um aspecto jovem, né? Existe uma característica do lipedema que é uma jovialidade no rosto, né? A pessoa, ela forma menos rugas, né? Então, existe uma coisa chamada ternura do lipedema. Né? Então, tem até um médico que é especialista que ele fala muito isso, que muitas vezes vocês podem reparar, sabe aquela coisa que as pessoas falam, que até hoje é um super bullying, né? Gente, mas ela tem o rosto tão bonito. As pessoas não falam isso. Nossa, ela é tão bonita de rosto. Né? Ela é tão bonita de rosto. Quando você olha, ela tem lipedema, né? Muito comum. Por quê? Porque como é uma doença que também tem a ver com a questão do metabolismo do colágeno, muitas vezes a pessoa ela tem um rosto mais jovial, né? Ela se mantém... Porque tem mais colágeno? Não é que ele tem mais colágeno. A deposição disso é diferente, né? Então, chama a ternura do lipedema. Então, tem uma redução de risco cardiovascular. E a pessoa fala assim, nossa, tá vendo? Emagreceu, agora ficou feia. Tem muito isso, né? Tem muito isso, né? E é isso mesmo. Então, até uma coisa que você comentou, que a pessoa emagrece e não parece magra, por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem lipedema que faz bariátrica. Né? Então, a pessoa ela emagrece, só que ela continua com as pernas muito grandes e com os braços grossas, né? Muito, muito grossos. Né? Então,
Tem vários graus do lipedema, vai do grau 1 até um grau 5. Então, por exemplo, num grau 5 de lipedema, tem muito problema de mobilidade também, né? A pessoa, ela começa a ter, por exemplo, problemas articulares bem graves, né? Então, a pessoa com lipedema, ela é toda molinha, né? Então, ela tem uma hiperextensão de membros, né? Então, por exemplo, você sempre falava que você é muito flexível, certo, mãe? Tem lipedema, então. Né? Porque essa flexibilidade articular, ela é muito comum também, né? Porque Então, por exemplo, uma pessoa que tem um lipedema grau 4, grau 5, é uma pessoa que ela começa a ter dificuldade de andar, ela tem dores pelo corpo todo, né? Porque é uma gordura que dói, é uma gordura inflamada. Então, para você começar um tratamento anti-inflamatório, não precisa ser só para lipedema, pode ser para doenças autoimunes, que é muito comum, né? Então, lúpus, doenças autoimunes de pele, doenças da tireoide, doenças dermatológicas, né? Enfim, de vários tipos. Então, várias coisas que têm a ver com a inflamação e, lógico, as doenças cardiovasculares, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem maior risco de infarto, de derrame, tudo isso ela pode usar as estratégias da dieta anti-inflamatória, né? Então, é uma dieta que ela é muito mais liberal, muito mais fácil de fazer, tem coisas muito gostosas, porque quando você desinflama, magicamente você começa a emagrecer, né? Agora, quando você tá com aquela gordura blindada lá no seu tecido adiposo, que não sai de jeito nenhum, não adianta você fazer dieta hipocalórica, né? Porque o que as pacientes falam? Nossa, Renata, eu tô comendo cada vez menos e eu não emagreço nada. Pois é, porque você tá inflamada, né? Então, a gente tem que começar como essa investigação sobre inflamação? Através de uma anamnese. Mas a pessoa obesa está inflamada. Com certeza. Não precisa nem fazer investigação nenhuma. Não precisa investigar nada, tá? Porque quando você tem muita gordura no tecido adiposo, tanto periférico quanto central, você tem mais uma substância que a gente chama de citocinas inflamatórias. Então, é um lixo metabólico. Então, é como se... eu li uma coisa muito legal explicando sobre essa coisa da inflamação do tecido adiposo, que é assim, ó, por exemplo, como que funciona o tecido adiposo? Tem energia que sobrou do que você comeu, então você comeu mais do que você usou. Aí essa energia, ela vai para um estoque, né? Que é a célula adiposa. Só que imagina assim, vai crescendo tanto, que vai empurrando o núcleo da célula, vai ficando todo apertadinho, espremidinho. E aí chega uma hora que a célula fala, meu Deus, eu tô morrendo aqui de tanta gordura. Então, isso é a inflamação. Aí nasce outra célula, beleza, nasce outra. Aí ela enche, fica inflamada, nasce outra. Então, aí você tem uma população de células inflamadas, você está vivendo uma guerra dentro do seu corpo, né? Então, a obesidade, ela é uma doença inflamatória e ela tem vários marcadores, né? Quais são os marcadores inflamatórios da obesidade? Primeira coisa, triglicérides alto, né? Então, tem gente que fala, não, mas isso aí, imagina, isso é uma bobeira. Não, gente, não é bobeira, não, é um marcador muito importante. Então, quando você tem triglicérides acima de 150, além do risco de pancreatite, que você pode morrer, né? Isso é um marcador inflamatório. Outra coisa, ferritina alta, o excesso de ferro no corpo. É um marcador. Ácido úrico. A pessoa acha que o que dá ácido úrico é comer muita carne, muito camarão. Não, isso é um marcador inflamatório também. Né? A pressão. Então, uma pressão acima de 13 por 8,5 é outro marcador. Uma circunferência abdominal, que é você passar a fita métrica em cima do umbigo, para mulher acima de 88 e para homem acima de 102, é outro marcador. A glicemia de jejum acima de 100 é outro marcador. A insulina, né, que é um exame que ninguém faz, é o exame mais importante para ver, né, a questão da inflamação. Então, por exemplo, uma insulina saudável, uma insulina abaixo de 8. O papel do laboratório fala que a insulina é abaixo de 25. Então, a pessoa está com 23, ela acha que está ok. Não, ela está totalmente inflamada. Então, a primeira coisa é você buscar, né, poxa, você já está percebendo que você engordou muito, né? Porque a gente... às vezes tem paciente que fala assim, meu Deus, de um ano pra cá, o meu peso explodiu, sei lá, depois da pandemia, né? Eu tive paciente que engordou 30 quilos. Nossa, meu Deus. Por quê? Porque o estresse também inflama,
né? O que a gente viveu na época da pandemia, quer dizer, diminuiu a atividade física, ficou pedindo um monte de iFood, de lanche. As pessoas passaram a beber mais, né? Elas passaram a tomar muita bebida alcoólica, que é inflamatório. Enfim, e o estresse, né? A pessoa não dormia porque estava totalmente estressada. Ficava fora de horário, fora né? de horário. O combo ficou completo, O combo da inflamação ficou completo. Então, quando você está buscando, não adianta você parar de comer, corta isso, corta aquilo, toma canetinha, aplica canetinha. Não, você tem que ter uma orientação. Porque, às vezes, você vai ajustar o seu sono, né? Você vai mudar algumas coisas, vai suplementar a vitamina D, por exemplo. Enfim, né? Aí tem toda uma coisa... O que é uma dieta anti-inflamatória? O que ela engloba? Tá, perfeito. Então, uma dieta anti-inflamatória, ela vai primeiro tirar o que inflama, né? Então, qual é a hierarquia do que inflama? Primeira coisa são óleos e frituras, tá? Então, por exemplo, óleo de soja, milho, girassol. Não, né? já tô começando a tremer. Já tá inflamado. Vou beber água. Então, por exemplo, por que a fritura é tão gostosa? Porque ela é muito palatável, né? Então, por exemplo, é o pastel da feira, é a coxinha que a pessoa come rápido lá antes de entrar num curso e tal. Então, o top one é a fritura. Sabe que eu achei que o top one era os ultraprocessados? Sim, mas tudo que é frito é ultraprocessado. Tá. Né? Então, eu tô tipo, destrinchando o ultraprocessado. Tá? Então, são as gorduras, os óleos de sementes. Então, soja, milho, girassol, frito, aquecido. O açúcar, né? Que é o segundo, tá? Então, imagina, um ultraprocessado, ele tem açúcar e tem gordura. Então, é o que você falou. O master. É o master, tá? Aí, depois, vem coisas específicas. Então, por exemplo, o glúten. Tem muita gente que inflama com glúten, né? Então, como que a gente percebe isso? A pessoa que tem, por exemplo, lipedema, ela tem dor, tira o glúten, para a dor. Eu tenho pelo menos umas 4 pacientes que tiraram o glúten da dieta e a dor, simplesmente, magicamente, ela desapareceu. A pessoa achava que tinha fibromialgia e tal, né? Isso. E, de repente, eu conheço, né? Algumas pessoas, a gente conhece que você orientou para tirar o glúten e a pessoa falou, nossa, não tenho mais dor, né? Aí come uma pizza num dia volta a doer. Que interessante. Né? Por quê? Porque o glúten, ele faz uma mudança na barreira intestinal, né? O nosso intestino, ele é todo grudadinho, assim, né? Ele é todo grudadinho. O glúten separa. Aí passa para cá substâncias inflamatórias. Então, resto de alimento, bactérias de má qualidade, enfim, aí isso o seu corpo falou, opa, não quero isso. Aí inflama, né? Então, outra coisa, a questão dos laticínios, né? Muita gente tem problema com a caseína. Não é lactose, gente. É a proteína do leite de vaca que, para algumas pessoas, inflama. Por quê? Nós somos o único animal que continua tomando leite, né, depois do desmame. Né? Então, é muito natural que as pessoas passem a ter dificuldade de digerir a proteína do leite. Então, para essas pessoas, a gente vai ter que ver. Né? E aí, coisas individuais, que a gente trabalha muito com teste de sensibilidade alimentar. Então, essa semana, até o Dr. Renato, que é o médico onde eu trabalho, ele, toda vez que ele ia num determinado restaurante, ele sentia que a barriga dele ficava distendida. E ele achava que era a cozinha. Não, é porque naquele restaurante tinha berinjela. Toda vez que ele come berinjela, distende. Então, ele fez o teste, aí ele falou, hoje eu vou testar. Tava bem obrigado, tirou a berinjela, tava bem obrigado. Foi naquele restaurante, comeu um monte de berinjela. Aí distendeu. Então, esse teste, ele é muito legal porque ele avalia 200 alimentos, né? O que eu trabalho avalia 216 alimentos. Então, por exemplo, que nem você falou do ovo, certo? Né? Muita gente faz dieta low carb e come ovo adoidado, só que a proteína do ovo, ela pode ser inflamatória para algumas pessoas. Porque eu não gosto, adoidado. Né? Não, eu gosto com pão. Eu gosto com pão. Esse é o problema, meu Deus. Eu gosto com pão, que é uma coisa tão sagrada. Sim. Que foi repartido por Jesus. Sim. Não, isso todo mundo fala, né? É que o pão de Jesus é golpe baixo. O pão, é até legal, você falou isso de forma engraçada, mas é verdade. O glúten da época de Jesus, gente, era muito diferente. Hoje o glúten, ele foi, né, na década de 70, um pesquisador, ele teve uma missão, né? Porque foi uma época do boom, né? O baby boomer, tal, que, a população aumentou muito. Como que a gente vai alimentar todo esse povo? Então, começou os trabalhos de engenharia genética para modificar os alimentos. Enriquecer. Né? Então, hoje o pão da Santa Ceia, gente, não inflamava ninguém. Eu faço essa ideia de, meu Deus, Jesus, né, tá ali.
é bíblico, repartir o pão e tal. Eu falo, caramba. Teria que ser essas farinhas italianas que não são enriquecidas, todo mundo fala né? isso, né? São farinhas que é um trigo mais ancestral. Isso, né? Esse trigo sarraceno, né? Trigo sarraceno nem tem glúten, né? Pode usar, tá? Então, basicamente é isso. E aí você vai... Então, a gente tirou o que inflama, a gente vai colocar o que não... Mas só de tirar isso, você tirou açúcar. Deus, Você tirou a farinha, eventualmente. E aí, ultraprocessado. Você já emagreceu 10 quilos. Já emagreceu 10 quilos. Tirou bebida alcoólica. Sim. Que a bebida alcoólica o pessoal também sofre para tirar, né? É difícil, porque é uma recompensa muito imediata, né? Ela relaxa, tem uma coisa social, né? Todo mundo fala que o meu apelido é chikungunya, né? Que eu pego lá o drink só para não ficar chato. E fica rolando a noite inteira criando mosquito. Água parada. Água parada, exatamente. Mas eu falo para todo mundo, gente, se eu começar a beber, eu tenho que arrumar outro emprego. Porque, assim, a bebida alcoólica é muito comum. A pessoa, ela começa a beber... para atender o círculo social, porque é chato, você sempre todo mundo bebendo, vou acompanhar. Um vinho para acompanhar. Só que engorda e inflama demais. E para quem já tem um quadro inflamatório... Então, aí o que você vai colocar no lugar? Carnes magras, né? Então, realmente o peixe, né? Que até Jesus estava certo nisso. Jesus, o pão e o peixe. Pão, peixe, o azeite, né? Que ele usava, né, até para outras coisas, para fazer massagem, enfim, né? Tem um livro, né? A Dieta de Jesus Cristo, é um livro... Né? Porque a região onde Jesus nasceu e viveu é uma das regiões mais importantes, né? Uma das Blue Zones aí, que é uma região que tem muita longevidade, porque, né, a dieta de Jesus era uma dieta totalmente anti-inflamatória. Mas o que você vai colocar? Então, você vai colocar uma grande quantidade de vegetais frescos, né? Então, vegetais verdes, coloridos. Então, quanto mais cores você tiver no seu prato, né? Então, o tomate que é vermelho, o repolho roxo, o brócolis, a couve-flor, a cenoura. Né? Então, você vai colocar um prato muito colorido, cheio de antioxidantes, né? Que são substâncias que neutralizam os radicais livres dessa gordura inflamada, né? Que é muito importante. Proteínas magras e menos inflamatórias, então, basicamente, peixe e frango. Então, por exemplo, carne vermelha é uma coisa super controversa ainda na ciência, né? Mas, lógico que não é legal você comer costela, linguiça, calabresa, frios, né? Você estava me falando isso outro dia, que toda vez que você come hoje frio, sei lá, salame, sua cabeça começa a doer, por quê? É uma inflamação. No outro dia, eu tô com dor de cabeça. E frios é uma coisa bem prática, né? Com certeza. Isso Só que tem muito aditivo, corante, nitrato, nitrito, que são inflamatórios e gordura saturada. Então, basicamente, na dieta anti-inflamatória, você tem proteínas magras, né? Você tem vegetais e frutas com pouco açúcar. Porque assim, mas fruta é à vontade. Mas, Rê, eu tô achando que essa é uma dieta low carb. Você não me deu nada de alternativa aí pra eu falar, nossa, é um... Fácil. É um misto. Não tá, não tô vendo mas dá nada. pra gente colocar carboidratos, tá? Então, assim, por exemplo, carboidratos do bem, né? Então, por exemplo, qual que é a ideia? É você colocar carboidratos que não sejam carboidratos secos. Por exemplo, né? Até também um dos médicos que eu mais admiro aí, que é o Dr. Homero, né, que também foi um dos meus chefes, casado com a doutora Beatriz, ele fala muito assim, pega, por exemplo, que foi um trabalho muito grande que ele fez, bolacha, água e sal, por exemplo, né? Uma massa seca, uma bolacha, uma farinha versus uma batata doce, mandioquinha, o próprio arroz. O arroz não tem glúten, né? Então, depende se você gosta de um carboidrato mais tranquilo, né? Para desinflamar. Por exemplo, numa dieta anti-inflamatória que não tem, por exemplo, fins de grande emagrecimento, você pode comer arroz, você pode comer feijão, né? Só que aí, se você come bastante salada e come bastante proteína, você vai comer menos arroz e feijão. É isso. Né? Então, por exemplo, se você vai comer um pão, de repente você quer fazer uma coisa mais flexível, você não quer tirar o pão com glúten, poxa, por que não comer o pão com ovo, por exemplo? Né? Então, de repente, você consegue comer 2 ovos e aí você vai comer o pão sem miolo, por exemplo,
né? É muito melhor do que você comer 5 bolachas, água e sal, que você acha que é de dieta, né? Isso só vai aumentar a sua fome. Então, por exemplo, hoje é muito comum você ver, né? Uma coisa que as pessoas amam no Instagram, no YouTube, são aquelas receitas funcionais. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo, poxa, você vai usar um adoçante culinário, por exemplo, eritritol ou estévia, você vai fazer um bolo funcional, um bolo de maçã, né? Com uma farinha, sei lá, uma farinha de arroz, que é uma farinha sem glúten. Então, pô, você já tirou o açúcar, né? E em vez de colocar 2 xícaras de farinha de arroz, você vai colocar 1 xícara de farinha de arroz e 1 scoop de uma proteína, por exemplo, né? Então, hoje você tem proteínas isoladas à base de colágeno, que é legal, proteína isolada vegana, que é de ervilha e arroz. Então, você vai trocando os ingredientes. E uma coisa que é muito interessante né, de pensar, gente, é que as nossas papilas gustativas, elas vão morrendo e nascendo. Então, quando você tira o ultraprocessado, no começo é muito difícil, porque o ultraprocessado, ele é muito palatável, é delicioso. Ultraprocessável, porque a gente fala para várias pessoas, né? Ultraprocessável, o lanche do McDonald's, do Burger King, é o salgadinho de pacote, a bolacha recheada, a lasanha pronta, o miojo, né? Aquilo lá que você abre e já está pronto em 3 minutos, ou que você já abre, né? É o embalado, tá? Ultraprocessado é o embalado. E o in natura ou minimamente processado é aquilo que você tem que preparar, que dá trabalho. Né? A gente não pode dizer que não, mas você pode comprar uma marmitinha de uma pessoa que já faz, de uma pessoa do seu trabalho. Então, quando você para de desembalar... As marmitas, elas facilitam muito, demais, né? Demais. Porque o planejamento é tudo. Então, por exemplo, se você, de repente, deixa de comprar aquele bolinho daquela marca que todo mundo conhece, né? E passa a fazer um bolo caseiro na sua casa, você consegue pôr menos açúcar, né? Então, de repente, você põe metade açúcar, metade adoçante. Você consegue, de repente, tirar um pouco da farinha de trigo e colocar um whey protein, por exemplo. Né? Você consegue tirar aquela cobertura de chocolate normal com aquele achocolatado e usar um chocolate 70%. Ah, mas é caro. Mas a ideia é ser caro mesmo, porque você valoriza. Né? Quando é muito barato... Porque não tem, gente. Você vai pegar, um bolinho. Esses bolinhos de lanche. De lanche, você manda para a escola. Você manda para a escola. É R$2. Não tem como ser saudável uma coisa que custa R$2. Exatamente. Ela tá cheia de gordura. Com certeza. Porque para custar R$2 tem que ter muito açúcar e muita gordura de má qualidade. Então, a reeducação alimentar, ela passa por isso. Por você valorizar o processo produtivo. Você ir na feira, no sacolão, você pesquisar o preço, qual é a fruta que está mais barata, qual é o legume que está mais em conta. Né? Porque quando você passa, né, sei lá, está no metrô, né, eu que hoje tenho andado mais de metrô, você vê lá aquela menina super gordinha do seu lado, que ela tá saindo do trabalho e tá indo para a faculdade. Ela tá comendo pacote de salgadinho, porque é rápido, porque é conveniente, porque não precisa ficar resfriada, acha em qualquer lugar. Né? Então, muitas vezes, pequenas mudanças já fazem diferença. Outro dia eu conversei com um rapaz no Uber, que eu perguntei para ele assim, eu falei, o senhor consegue parar para comer? Ele, não, para mim isso é sagrado, eu paro e como no restaurante por quilo. Poxa, que legal, porque o outro Uber que eu peguei no outro dia, não, eu passo no McDonald's e já como enquanto eu tô pegando o outro... Né? Então, outro passageiro. Então, poxa, ele já passa o dia inteiro sentado. Ele não tem meia hora para comer, então eu acho que quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente está falando muito de mudança de estilo de vida. Né? Então, a gente quer assistir Netflix até 2 da manhã, mas a gente tem que acordar às 6. Você já dorme 4 mas aí horas. A gente quer acordar plena e absoluta. E aí também dá fome, né? Porque você fica acordada, vai te dando mais fome. Exatamente. Te dá mais fome, você come mais salgadinho, você come mais porcaria. Então, quando a gente fala de reeducação alimentar, às vezes a pessoa está me procurando para fazer uma dieta e eu estou preocupada que ela está dormindo mal, porque dormir mal inflama, né? Às vezes a pessoa me procura para fazer dieta, mas o que me preocupa é que realmente ela está com ansiedade, com depressão, então ela precisaria... Né, tratar num primeiro instante a parte emocional, porque às vezes, né, o que todo mundo fala, eu escuto muito isso hoje, né? Renato, já tô muito cansada de fazer dieta. É que não é fazer dieta, é você colocar na sua vida o que é importante, né? Valorizar suas relações com as pessoas que são importantes para você, porque quando você tá infeliz,
A comida é um prazer imediato, é muito mais rápido. De repente, você abrir um pacote de salgadinho do que tentar se resolver com a pessoa do trabalho que você não aguenta mais ver a cara dela. Né? Porque eu preciso daquele emprego. Então, aí você come, porque é um prazer rápido. Né? Às vezes é muito mais fácil você abrir um vinho lá e tomar uma coisa que vai te deixar meio anestesiado do que resolver o problema que você tem com o seu familiar. Então, eu acho que hoje a gente entende a nutrição como um dos pilares da saúde. Né? Quais são os pilares da saúde? É sono, atividade física, a parte de alimentação, gerenciamento de emoções e propósito de vida, né? Então, não é só dieta e exercício, né? Então, é você olhar a sua vida com mais clareza. Às vezes, se você realmente... A gente tem visto, assim, vários... no Instagram, né? Com esses projetos de emagrecimento. Sim. Eu sigo todo esse pessoal de treino e tudo. Não parece, mas sim. Parece sim, porque quantos quilos você já emagreceu? Emagreci bastante, 20 e poucos quilos. 20 e poucos quilos. Mas, enfim, e aí, quando a pessoa entra num projeto de emagrecimento, por exemplo, você puxa o resto, porque você quer estar bem. Aí você foi treinar, você não vai comer um monte de coisa depois, né? Você, fiz a semana inteira, não vou chutar o balde no fim de semana. Mas eu vou dormir. Então, tudo, uma coisa puxa a outra, você está falando uma coisa muito importante, porque, assim, recentemente eu comecei com os meus pacientes um projeto de 100 dias até o final do ano para emagrecer. E foi muito engraçado, porque no começo, né, como foi um projeto totalmente gratuito, sem custo nenhum, eu falei, eu vou fazer isso para ter, né, uma ideia científica de como as pessoas se engajam ou desistem. Então, assim, na primeira semana, a pessoa ficava desesperada porque o nome dela não apareceu na lista. Agora, sabe quantas pessoas estão seguindo com a gente? 10% só. E são pessoas que já se engajaram em tudo. Então, elas estão assistindo os vídeos, elas estão fazendo atividade física, elas estão buscando uma melhora das suas questões emocionais, elas estão muito mais dispostas a melhorar a vida como um todo. Porque é o que você falou. Quando você vai na academia, você já não vai chutar o balde à noite, né? Mas... Poxa, eu preciso dormir, porque amanhã eu vou ter que acordar cedo para treinar. Então, é uma... E você olha para dentro, né? Você olha para si. Porque hoje, a gente estava conversando até antes, é muito louco a nossa vida. Você está aqui, você está lá, e você tem que correr para chegar no horário. Só que aí você já marcou um compromisso depois. E aí você não tem tempo de olhar para você mesmo. Que é o que realmente faz a mudança efetiva. Pô, eu não estou satisfeito. Não tá bom. Essa vida que eu estou levando não tá boa. Por N motivos. Pode ser pelo peso, pode ser pelas questões profissionais, mas se a gente não parar e olhar para dentro, fica difícil fazer todas essas mudanças, porque exige mudança. Exige mudança. Né? Rê, sabe o que eu queria te perguntar? Acho que a gente ainda tem um tempinho. Acho que sim. Perguntar não, é uma constatação, mais ou menos, né? Quando a gente começa a fazer regime... Muitas vezes, por não ter essa orientação, e eu quero também emendar nisso, para quem quiser, por exemplo, as receitas low carb, hoje a gente saiu tão rápido que você acabou não trazendo, mas acredito que você vai mandar para o pessoal colocar. Você tem ali 2 livros em que são mostradas receitas que a comida fica gostosa. Eu sou testemunha disso, não sou mais magra e não digo não porque não gosto, porque eu sou indisciplinada. Né? E... aquele pão, né, que você ensinou, que põe a farinha de amêndoa, alecrim, mussarela. Nossa, é uma delícia. Aí eu salpiquei no final com sal grosso, fica delicioso. Até o papai gostava, não, né? Era uma luta, né? Porque a gente fazia e um dia acabava. Que assim, em casa é assim, né? Um começa a fazer regime, todo mundo quer fazer, porque a comida fica gostosa. Fica. Né? Então, mas de modo geral, quando as pessoas elas não têm uma orientação como a que você dá, e eu falo isso sem nenhum viés de personalismo ou querer puxar a brasa, né, para o teu pé, porque você é competente, muito competente, para não se entristecer, porque a pessoa começa vou tirar isso, vou tirar aquilo, né? Um assunto também que eu acho que cabe uma outra, os jejuns intermitentes.
tudo precisa saber fazer, porque senão, ao invés de a pessoa se torna um magro triste. Com certeza. Né? Se for magro ainda, tá bom. Emagreci, mas não tenho alegria de viver. Tanto que tem até aquela propaganda, né? Quando eu parei de comer isso, não sei o quê, né? Nem levanta o dedo. Exatamente. Não, isso que você está falando é a coisa mais importante, porque assim, quando a gente percebe, por exemplo, no retorno, a pessoa veio a primeira vez, toda empolgada, não sei o quê. Quando você vê a pessoa no retorno, que ela nem fala direito, e aí ela, não, porque tô muito triste, não sei o quê, é porque realmente ela não entendeu que tem que ser gostoso. Isso. Né? Então, por exemplo, você comida gostosa. A comida não é falta de comer ser gostoso. Não. E a gente confunde isso. Sim, a comida tem que ser gostosa. E você tem que criar uma expectativa positiva. Então, por exemplo, sei lá, vamos colocar na dieta low carb. Você vai comer o macarrão, por exemplo, toda quinta-feira, vocês sabem, eu como o meu macarrão, que é o macarrão low carb. Eu quero passar a comer esse também, né? Que é muito Porque bom. eu amo macarrão e é uma coisa da nossa ancestralidade. Nós comemos macarrão de quinta-feira porque isso nos remete a nona, enfim, só coisas alegres e tal. Mas não pode comer macarrão porque é low carb. Não, né? Eu tenho o meu macarrão low carb. E que é bom. É uma delícia. Bom, né? Eu provei outro dia, é delicioso. Gente, o gosto é igual. A única diferença é a cor, né? É o mesmo molho, é o mesmo macarrão. Por exemplo, você vai numa hamburgueria. Qual que é o problema? Você vai pedir um hambúrguer gostoso, bom tamanho, uma salada. Se você tiver o pão low carb, que eu já cansei de fazer isso, eu levo o pão low carb e peço para montar. Então, a orientação, ela muitas vezes é uma orientação para fazer sua vida ficar mais gostosa, né? Que nesse final de semana eu tive um evento lá na clínica que eu trabalho. Meu Deus, na hora que eu cheguei com aquela sobremesa de frutas vermelhas, eu queria ter filmado a cara das pessoas. Uhum. A alegria de comer aquilo. E todo mundo, meu Deus, mas o que é isso? Gente, era como se fosse uma panacota de frutas vermelhas. Só que ela tinha whey protein, era low carb, era com adoçante, pessoal. Torta de frango, né? No evento a gente fez uma torta de frango. Nossa, aquela que você fez outro dia tava uma delícia. Né? Bem recheada, que é sem miséria. E um quiche de palmito que tava assim. Então é o que eu falo. Coisa low carb é ruim. Eu falei, olha, gente, quando eu faço não sobra nem o farelo. Por quê? Porque é gostoso. Então, de repente, no meu atendimento, além de ter os 2 livros de receitas low carb, que tem 200 receitas, ou seja, não falta receita. E as pessoas podem... Como é que as pessoas fazem para comprar? Agora vamos fazer um pouco de merchandising. Sim. É direto com a gente, né? Pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, no @RenataJudicinutri, a gente manda a motoboy entregar, manda pro correio, que esse livro foi até para fora do Brasil, já para Estados Unidos. Tem muita coisa. Com fotos. Né? Quantas vezes a gente não fez evento, né, mãe? Até lá na loja, que a gente fez aquela mesa de Natal, que você não acredita. Não acreditava Natal, que era low carb. comida low carb. E às vezes uma pessoa que tá usando aquele sensor de diabético, gente, a pessoa se sente tão grata, sabe? Porque ela tá comendo uma coisa gostosa que não sobe o diabetes dela, que ela tá emagrecendo, que tá todo mundo elogiando, né? Então eu sempre falo, você vai fazer uma receita low carb para levar na casa de uma pessoa, num churrasco, põe lá na mesa. Não fala nada. Fala nada. Nossa, que delícia, que delícia. Você fala se você quiser que é low carb. O importante é você comer uma coisa que faz parte da sua estratégia alimentar. Né? Então, eu acho assim, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Né? Eu acho que um dos grandes exemplos que a gente aprendeu com você, assim, independente do peso que você estava, do momento de vida que você estava, dos desafios que você teve, que foram muitos, que você já contou aqui, sempre... sabe, cuidando do seu visual, não importa, porque tem gente que é assim, a pessoa engorda, ela já começa a usar lá o legging e a camiseta preta, e ela parece que ela sai igual Charlie Brown de casa, todo dia a mesma roupa. O que a gente aprendeu com você e que eu tento ensinar para os pacientes é assim, você engordou 1 quilo, você vai se vestir mais bonita ainda, você vai passar mais maquiagem, você vai arrumar mais o cabelo, você vai pôr um salto alto. Sim. E vai sair para a vida, porque isso melhora a sua autoestima, ela melhora neurotransmissores, você vai ser mais elogiada, né? Você vai produzir ocitocina, serotonina. Vai ter ânimo para fazer o treino, né? E a pessoa fala, nossa, Ângela, você emagreceu. Não, você engordou 3 quilos, mas só que você está usando outro uma dia roupa. Aconteceu isso. Não é? Nossa, Ângela, você emagreceu. Falei. Obrigado. Não, agradece, Não, agradeci. Muito obrigada na minha cabeça. Só que não, né? Mas só tudo que bem. Assim, porque, gente, o peso é a coisa menos importante. O que você transmite para as pessoas é importante. E nesse grupo, né, que estão lá os sobreviventes,
você vê, gente, as coisas lindas que as pessoas postam. No nosso grupo lá, tem um paciente homem só, que é o Sérgio, ele assiste todos os podcasts e tal. Ele tem um restaurante lá no Rio de Janeiro, ele assiste e ele já entendeu que aquilo lá tem que ser bom porque vai acompanhar ele para o resto da vida. Né? Então, eu acho assim, senão tem que ser fica gostoso. Insustentável. Porque se você parte para aquela coisa de guerrilha, sabe? Agora... É lógico, é legal para você dar um start, mas a gente... Tipo, uma pessoa que é magra e engordou e quer emagrecer aqueles 5 quilinhos. É legal. Agora, agora vai vir final do ano, que é uma vida de dieta... Agora, não depois, exatamente. Tem que perder agora. E assim, você vai estar... Assim, digamos, vamos pensar de uma forma bem modesta. Se você conseguir perder 3 quilos até o final do ano, seriam os 3 quilos que seria engordar no Natal de novo. Então, assim, é pensar em fatiar em pequenos objetivos, porque, de repente, quando você vê, eu falo para o paciente, Renata, mas eu perdi só meio quilo. Até o final do ano seria quanto? Né? Então, por exemplo, quando você perde modestamente, 1 quilo por mês, são 12 quilos em um ano, gente. O ano já está acabando. E você não precisou se matar. E você não precisou se matar para perder isso. Esqueço que foi o que deu o start também, porque eu tenho inflamações aí todas, tenho artrose, então... mas eu lembro que quando eu conversei com você, você falou, mãe, se você perder 1 quilo por mês, que não é sacrificial... Gente, é 250 gramas por semana. Porque eu sou, assim, absolutamente indisciplinada e gosto, né? Tenho a tradição, mas, aquela mãe, mesa farta, os controles coisa... que você faz garantiram que você pesasse isso. Você teria potencial para, de repente, ter feito até bariátrica. É verdade. Não é? Porque você faz dieta desde 14 anos. Exato. Não é? Exato. E hoje você está bem mais magra do que você já esteve. Sim. Né? Hoje eu consigo comprar roupa em loja normal, não precisa ser plus size. Daí também, uma vez eu falei, não quero mais, com todo respeito, porque graças a Deus que tem gente que faz roupa bonita, moderna, para as pessoas que, por enquanto, ainda não conseguiram perder. Sabe o que eu queria também perguntar, Rê? Às vezes a gente, na loucura da nossa vida, e eu sei que muita gente tem esse problema, hoje em dia a mulher trabalhar fora é uma realidade, a pessoa não tem tempo. Existem pessoas que fazem as marmitinhas low carb, muito bem feita, existe. Você tem como passar esses contatos, que eu sei que você... Com certeza, gente. Olha, até se a pessoa quiser a minha lista de contatos de fornecedores, pode mandar um direct, gente, eu mando sem o menor problema, tá? Porque tem gente que vai muito além das marmitas, né? Gente, tem pão. Outro dia a gente foi no evento lá do piquenique, que tinha um lanchinho de carne louca. Exatamente. Nossa, que delícia. Sim, então, que é uma parceira nossa. Eu também tô. Que, inclusive, eu quero muito que ela venha aqui, que é a Paula, da Bem Me Quer Low Carb. Ela é uma pessoa incrível. Tem pessoas que fazem pizza, tem pizzaria low carb. Sempre quando eu falo para o paciente, a pessoa não acredita. Fala, nossa, mas tem uma pizzaria low carb que tem em São Paulo inteiro. Tem uma outra que é incrível, que faz wrap, que faz pizza. Tem macarrão, tem vários tipos de sobremesa. Tem pães, tem tortas e tem marmitas. E tem a opção da pessoa fazer, mas se a pessoa quer comprar... Gente, olha, até fica mais barato. Tá? Por exemplo, um dos sites que eu indico, a média de valor das marmitas, pessoal, é R$20, é R$19,90, né? Com boa porção de carne, com, 150 gramas de proteína, 2 tipos de vegetais, e é gostoso, né? Só que, às vezes, a pessoa, assim, ela compra a marmita, ela já põe no micro-ondas para esquentar. Poxa, se você está em casa, trabalhando home office, por exemplo, você pode pôr na air fryer, com azeite, fica mais gostoso. Você põe uma pimentinha. Então, até o jeito que você esquenta a marmita precisa de orientação, né? Porque você consegue transformar aquela marmita numa refeição de restaurante, como se fosse num restaurante. Então, eu acho que é isso que falta muitas vezes. É você não jogar a toalha. Porque, às vezes, a pessoa já tentou tanta coisa que ela nem... não, isso aí eu já não quero. E agora é muito comum também a gente ouvir nas redes sociais, é o terrorismo. Pessoas que não estudam vêm falar que é terrorismo. Então, a pessoa fala, não, você pode comer... Desculpa, gente, não pode. Eu falo que eu desejo para essas pessoas os pacientes reais, né? Porque eu acho que quanto mais você vai
né, caminhando na profissão, você vai recebendo pessoas que têm uma demanda maior, né? Então, às vezes, uma pessoa mais recém-formada, ela vai trabalhar num lugar que, de repente, ela vai atender aquele público geral, tal, que se tirar o açúcar do cafezinho já emagrece. Hoje não são muito esses pacientes que eu recebo, né? Eu recebo muita gente que já tentou outros profissionais, que não tiveram resultado e que me procuram. Então, não é terrorismo nutricional, gente. Se você tem, por exemplo, é a mesma coisa de você falar para uma pessoa que tem alergia de camarão, comer camarão e tomar um antialérgico. Tá? Então, não é isso. Então, não é terrorismo nutricional, é uma individualização. Então, é saber que tem solução para todo mundo, né? Desde que você respeite, né, o seu momento, o seu limite e tenha metas realistas, né? Que não é perder 10 quilos em um mês, mas é perder 1 quilo de cada vez. É isso aí. Acho que a gente precisa terminar. Só mais uma? Só mais uminha. Só mais uminha. Saideira. Que eu acho que é uma coisa que impacta muito, principalmente as mulheres, na questão da vaidade. Quando a gente fala de obesidade e emagrecimento, a gente acha que está falando... olha, você precisa ser magra para você ser bonita, para você agradar, para você manter teu casamento, para você... sabe, estar bem na sociedade. Olha, a pessoa mais gordinha tem dificuldade para arrumar trabalho. Isso tudo é velado, né? Ninguém fala. Né? Eu sempre fui, infelizmente, não por... eu digo infelizmente por quê? Porque... Se acomodou. Me acomodei. Porque tinha um fator... Eu sempre fui muito vaidosa. Então, para mim... O estar gordinha não me atrapalhava. Eu tinha 18 anos, 17 anos, minha saia tinha 40 centímetros. Então, não tinha vergonha de mostrar a perna, eu não me achava feia, eu gostava, sempre me arrumava dentro daquilo que eu podia. Então, para mim, o emagrecer é uma questão de saúde hoje. Com toda certeza. Né? Então, eu acho assim, eu não quero emagrecer porque eu vou ficar mais bonita, porque... Às vezes, na minha faixa etária, a gente nem fica mais. Porque o rosto fica mais flácido, né? Você já não tem mais aquela pele que volta com tanta facilidade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para isso. A gordura não deixa a gente feia, né? Eu lembro quando eu peguei Covid, eu estava, assim, bem... mal, aí eu peguei, me arrumei, estava isolada, né? Me arrumei, tirei uma foto de mim e falei assim, Covid sim, mas feia jamais. Não, exatamente. Né? Então, gordinha sim, não tem problema. Se você se sentir bem assim, se isso não estiver impactando na tua saúde, você fez os exames, continue, seja bonita, seja linda. Seja feliz. Né? Seja feliz. Mas a obesidade, infelizmente, ela vem junto com uma série de problemas de saúde. Já visto a minha artrose, quer dizer, eu, por conta do meu excesso de peso de muitos anos, eu sempre trabalhei com salto, eu sempre usei salto. Hoje eu preciso andar com o quê? De rasteirinha e de tênis, né? Isso não me entristeceu, mas abalou um pouquinho a minha autoestima. Porque o sapato é o final da roupa. Sim. Né? Você pode estar com uma roupa feia, mas um sapato bonito, finaliza, né? Ele levanta a roupa. Sim. Então, eu queria que você deixasse, Rê, essa questão. Você tem que emagrecer não porque você precisa dar satisfação à sociedade, àquela família que fica, nossa, né? Caramba, hein? Continua gordinha, né? Continua assim, né? Me lembro quando eu tive pancreatite, você falou, e eu fui fazer a cirurgia de vesícula, e um médico muito acolhedor. Um deles era muito acolhedor, muito carinhoso, porque, né, você está indo para o centro cirúrgico, o outro, isso aqui, hein, precisa perder. Claro que ele olhou para mim e falou, você está nessa condição por quê? Né? Eu ainda não tinha começado o meu processo de emagrecimento nesse tempo. Que eu emagreci também 10 quilos, né? Ainda sou gordinha, mas emagreci 10 quilos já. Então, não é para dar satisfação a ninguém, não é para a tua família te aceitar, não é para você, sabe? Por você. Então, eu queria que você falasse isso.
Eu acho assim, você é a prova de que excesso de peso não é limitação nenhuma, para você nunca foi, né? E é engraçado porque outro dia eu olhei uma foto sua da minha festa de 15 anos, você tinha 38 anos, você tá mais bonita agora. Todo mundo fala, tipo, no cabeleireiro. Eu era uma senhorinha. Né? Então, não assim... Você sempre esteve bonita ao seu tempo. Então, assim, primeiro que você... o seu conceito é aquele do ageless, que não existe idade, né? Não. Então, eu acho que, assim... você tem que estar bem, porque você tem que pensar o que você quer daqui para frente. Então, por exemplo, se você tivesse o nível de informação que você tem hoje, por exemplo, gosto de andar de salto. O que eu preciso para andar de salto? Massa muscular, né? Então, você nunca se dedicou à atividade física, porque você trabalhava muito. Demais. Né? Você trabalhava tanto no trabalho profissional, tinha 3 filhos e se dedicou a vida toda a um trabalho filantrópico. Atividade física, hoje você tem que fazer o quê? Fisioterapia. E Pilates. Né? Então, assim, em algum momento... Então, gente, assim, todas as áreas da vida que a gente negligencia, a conta chega, né? A conta chega. Então, ontem a gente estava naquele evento, né? E eu estava pensando, meu Deus, uma instituição que completa 30 anos é um trabalho científico, né? Você vê as pessoas em 30 anos. Tem pessoas lá que frequentam há 30 anos, né? O que nós temos contato há 30 anos. Então, a mensagem é... Você precisa ter muito claro o que você quer daqui para frente, na sua maturidade, né? Você quer uma maturidade autônoma, com menos risco de doenças, você quer passear, você quer viajar, né? Então, você precisa começar agora a plantar o cenário, futuro, né? A construir o futuro. Né? Então, essa construção, ela não tem nada a ver com estética. Hoje, graças a Deus, existe, né, uma celebração de todos os tipos. Hoje, você tem modelos plus size, você tem pessoas que vão usar um cropped, né? E vai estar lá linda e maravilhosa, mesmo tendo lá um índice de massa, né, maior, não importa. Agora, a saúde do seu coração, das suas articulações, né, do seu sistema nervoso, porque obesidade impacta também na questão da ansiedade, né, porque você se sente muitas vezes cobrada. Então, Alzheimer tem muito a ver com diabetes. Exatamente, Alzheimer, demência, né, diabetes, doença cardiovascular, doenças do aparelho digestivo e todos os tipos de câncer, gente. Assim, a obesidade, ela tá na raiz de todos os tipos de câncer, né? Então, se você não pensa ou não tem intenção de emagrecer por uma questão de estética, a ideia é cuide do seu corpo, porque é ele que vai te levar longe, né? Assim, outro dia eu estava vendo no Instagram uma pessoa falando... você consegue ver uma pessoa de 95 anos... Eu ia citar esse vídeo. Existe pessoa de 95 anos... Super obesa? Super obesa? Não, porque ela morreu antes. Né? Então, se você quer ter longevidade, você precisa de alguma forma... Porque, assim, para a saúde, basta perder 5% do seu peso, gente. Você não precisa perder 30 quilos. De 5% a 10% do peso que você reduz, já faz a sua chave virar, né? A gente vê, por exemplo, paciente diabético que muda a alimentação e está usando o sensor, a pessoa sai de um cenário de 350 de glicemia em 3 dias para 100. É inacreditável, é mágico, né? Então, quando você muda algumas coisas muito simples, a sua pressão abaixa, a sua glicemia abaixa, você passa a ter longevidade em 1 semana, né? Então, eu acho que a mensagem eu já visto o Nono, né? Exatamente. Nona, que era mais gordinha, foi embora... 10 anos a menos. 10 anos a menos do que o Nono, que não foi por questões físicas, não tinha diabetes, não tinha... Ele tinha enfisema, porque, né? Fumou muito e tal, que também é terrível. Mas a mente dele... Ele desafiava os médicos, não, mas né? ele ouvia o corpo. Porque, assim, se ele comia um tomate... Me fez mal. Nunca mais... E o agrião? Nunca mais como agrião. Entendeu? Não. Então, ouvia o corpo dele e respeitava. E ele desafiava a ciência, né? Que cada vez que ele internava no hospital... O pessoal falava, senhor aqui de novo? Pois é. Né? A bateria dele acabou.
A bateria dele acabou. É até legal, só para a gente encerrar, nesse final de semana que a gente participou do seminário de longevidade, lá na clínica do Dr. Renato, quando me emocionou demais, porque ele mostrou um gráfico que foi o nono, né? Ele mostrou um gráfico que tinha, assim, a pessoa que vai adoecendo precocemente, tinha o azul e o vermelho. Então, no azul, é aquela pessoa que adoece na faixa de 60 anos e vai ficar doente 40 anos. O nono é exatamente o que mostrou lá, né? Que ele viveu muito bem até os 80 e poucos anos, né? Até os 87, 88 e aí, anos. Ele adoeceu, ele passou pouco tempo doente e ele encerrou a vida dele, né? Ele encerrou a vida, né? Não é que ele ficou sofrendo com doenças muitos anos. Então, quando eu vi aquele gráfico, aquilo me emocionou demais. Porque eu falei, meu Deus, eu tive esse exemplo dentro da minha casa, né? Então, a maneira como a gente vive é a maneira como a gente vai se despedir da vida, né? Então, tá muito nas nossas mãos, né? Então, é isso. Muito bem, Rê. Muito bom. Foi eu bom, achei que foi então, muito legal. Se inscrevam no canal, tem muita coisa boa, né, Dé? Terça-feira. A gente solta os vídeos todas as terças. Ai, que gostoso. 4h22 da tarde. Se inscreva, compartilhe. E Rê, fala só seu Instagram, que acho que você não falou. Isso aí. O nosso Instagram é o @RenataGildiceNutri. O nosso canal do YouTube, Renata Gildice, tem vários vídeos também, né, de orientação. Tem vídeos, né, de orientação. Muitos vídeos de receitas, muitos vídeos de orientação. Nosso Facebook, Renata Gildice Nutricionista. E agradecer, porque foi muito gostoso estar desse lado aqui. E você tem consultório. Agora fala para lá, para aquela câmera lá. Você tem consultório, né? onde Hoje você eu atende? Né, atendo em 3 locais, né? O meu consultório mesmo é na Avenida Guilherme Jorge 374, na Vila Carrão. Também atendo nos Jardins, na Alameda Campinas 802. E na Vila Leopoldina também, na Queiroz Filho 1700. Então, São Paulo inteiro aí. Só chamar. E online também, né? Que eu atendo muita gente de fora do Brasil. Muito, muita né? gente de fora Isso aí de São Paulo, ajuda muito, Brasil. essa possibilidade. Foi uma prático. conquista grande aí da nossa categoria de nutrição. Então tá bom, pessoal. Até o próximo. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Obrigada, Rê. Obrigada, gente.